Para por um segundo. Não muda nada. Só observa. Você está respirando agora. E você não precisou pensar nisso. Não precisou dar nenhuma ordem consciente. Não precisou lembrar. Enquanto você dormia ontem à noite, enquanto conversava, enquanto se distraía olhando para o teto, seu corpo continuou respirando, sozinho, sem falhar uma única vez. Foram cerca de 12 a 16 ciclos por minuto, mais de 20 mil respirações por dia, e você não gerenciou nenhuma delas. Mas como? Quem comanda isso? Quem decide, milhares de vezes por dia, o exato momento de inspirar e de expirar? Quem ajusta a profundidade de cada respiração quando você sobe uma escada, quando dorme, quando ri, quando segura o choro? Olá, apaixonados por fisiologia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiologia Falada. Hoje, a gente vai conhecer o maestro invisível que rege a orquestra da nossa respiração. Um sistema tão preciso, tão silencioso e ao mesmo tempo tão sofisticado que trabalha 24 horas por dia sem você nem perceber. E eu prometo, esse aqui é um episódio para quem quer entender de verdade. Vamos do tronco encefálico até a célula, da molécula de gás carbônico até a beira do leito de um paciente. Então pega o teu café, ajeita os fones e vem comigo. Vamos começar pela pergunta principal. Onde nasce o ritmo da respiração? Lá no fundo do seu cérebro, na base, conectando o encéfalo à medula espinhal, existe uma região chamada tronco encefálico. E é ali, mais especificamente em duas de suas porções, o bulbo, ou medula oblonga, e a ponte, que mora o verdadeiro centro de comando da respiração. Pensa no bulbo como o maestro de uma orquestra. Ele não toca nenhum instrumento, mas é ele quem marca o compasso. É ele quem dá o sinal. Agora inspira. Agora solta o ar. Agora inspira de novo. E ele faz isso de forma automática, rítmica, incansável, desde antes de você nascer até o último dia da sua vida. Dentro do bulbo, existem dois grupos principais de neurônios respiratórios. O primeiro é o grupo respiratório dorsal, localizado na região do núcleo do trato solitário. Esse grupo é o grande responsável por gerar o estímulo da inspiração e por receber informações sensoriais que chegam de todo o corpo. O segundo é o grupo respiratório ventral, que se estende ao longo do bulbo e que entra em cena principalmente quando a respiração precisa ser mais intensa. Ele é capaz de comandar tanto a inspiração forçada quanto a expiração ativa. E aqui vem um nome que você precisa guardar para a vida toda: o complexo pré-Bötzinger. Essa pequena população de neurônios, situada na porção ventral do bulbo, é hoje considerada o principal marcapasso da respiração. É ali que nasce o ritmo respiratório de base, da mesma forma que o nó sinoatrial gera o ritmo do coração. Lesões nessa região comprometem gravemente a capacidade de respirar espontaneamente. Então, quando eu falo em maestro, é literalmente desse aglomerado de neurônios que estamos falando. Logo acima do bulbo, na ponte, tem outro conjunto de estruturas que funciona como um ajudante refinado do maestro. Ali está o chamado grupo respiratório pontino, que inclui o núcleo parabraquial e o antigo centro pneumotáxico. A função dele é elegante. Ele ajuda a controlar o ponto de transição entre inspirar e expirar, modulando a duração de cada fase. É a ponte que garante que a sua respiração seja suave, fluida, harmoniosa, sem aquela troca brusca e entrecortada. Quando o centro pneumotáxico está mais ativo, a respiração fica mais rápida e superficial. Quando está menos ativo, fica mais lenta e profunda. Juntos, bulbo e ponte formam o que chamamos de centro respiratório. É daqui que sai a batida fundamental da vida. E repara numa coisa genial do projeto. Esse ritmo é gerado de forma intrínseca, ou seja, esses neurônios disparam ritmicamente, mesmo sem precisar de um comando externo. O cérebro não precisa lembrar de respirar. O ritmo já está embutido no hardware.
Agora, ter um maestro não adianta nada se a ordem não chegar à orquestra. Então vamos seguir o caminho do comando, do neurônio até o músculo. Quando o grupo respiratório dorsal dispara o sinal de inspiração, esse impulso desce pela medula espinhal e chega principalmente ao nervo frênico, que nasce das raízes cervicais C3, C4 e C5. Uma lesão medular acima de C3 pode comprometer totalmente a respiração espontânea, porque corta a comunicação entre o cérebro e o diafragma. O nervo frênico leva o comando até o diafragma, o principal músculo da respiração. Quando ele se contrai, ele desce, achatando-se como um pistão, e aumenta o volume da caixa torácica. Junto dele entram os músculos intercostais externos, comandados pelos nervos intercostais, que elevam as costelas. Esse aumento de volume faz a pressão dentro dos pulmões cair abaixo da pressão atmosférica, e o ar, obedecendo a uma lei física simples, entra. É a inspiração. Na respiração tranquila, a expiração é passiva. O diafragma relaxa, a caixa torácica volta ao tamanho original pela própria elasticidade dos pulmões, a pressão interna sobe e o ar sai sozinho. Mas quando a demanda aumenta, no exercício, na tosse, ao falar, entram os músculos acessórios, escalenos, esternocleidomastoideo e, na expiração forçada, os músculos abdominais e os intercostais internos. Olha que importante isso clinicamente. Quando você vê um paciente usando musculatura acessória do pescoço para respirar em repouso, isso é um sinal de alerta. É o corpo recrutando reforços porque a respiração normal não está dando conta. Mas o maestro não trabalha no escuro. Ele recebe informações o tempo todo, de sensores espalhados pelo corpo. Esses sensores se chamam quimiorreceptores, e eles se dividem em dois times, os centrais e os periféricos. Vamos começar pelos centrais, porque são os protagonistas. Eles ficam na superfície ventral do bulbo, bem pertinho do centro respiratório. E o que eles ficam vigiando? Aqui está um dos pontos mais importantes de toda a fisiologia respiratória, então presta muita atenção. Eles não detectam o CO2 diretamente. O que eles detectam é a variação de pH no líquido cefalorraquidiano. O CO2 do sangue atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, coisa que o íon hidrogênio e o bicarbonato não fazem com facilidade. Quando o CO2 chega ao líquido cefalorraquidiano, ele reage com a água e forma ácido carbônico, numa reação catalisada pela enzima anidrase carbônica. Esse ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e íons hidrogênio. É esse aumento de hidrogênio, ou seja, essa queda de pH, que os quimiorreceptores centrais detectam. Então, na prática, eles medem o CO2 de forma indireta, lendo a acidez que ele provoca. Então, a maior parte do tempo, o que dispara a sua vontade de respirar não é a falta de oxigênio. É o excesso de CO2 e a acidez que ele gera. O sistema é primariamente um controlador de CO2. Agora, os quimiorreceptores periféricos. Eles ficam nos corpos carotídeos, na bifurcação das artérias carótidas, e nos corpos aórticos, no arco da aorta. Esses sensores conversam com o bulbo através do nervo glossofaríngeo, o nono par craniano, e do nervo vago, o 10º par. E eles têm um papel especial. São eles, e praticamente só eles, que respondem à queda de oxigênio no sangue, a hipóxia. Mas, e isso é crucial, eles só disparam de forma significativa quando a pressão parcial de oxigênio cai bastante, abaixo de cerca de 60 milímetros de mercúrio. Por isso, o oxigênio é um estímulo de reserva, de emergência, enquanto o CO2 é o regulador do dia a dia. Quando o CO2 sobe, os centrais percebem a acidez e mandam um recado urgente para o bulbo. E o bulbo responde, aumentando a frequência e a profundidade. É a hiperventilação compensatória. Aí, o CO2 volta a cair, o pH se normaliza e o sistema relaxa.
É um ciclo de retroalimentação negativa perfeito. É por isso que, quando você prende a respiração, aquela aflição que aperta o peito não é exatamente por falta de ar. É o seu corpo gritando para se livrar do CO2 que está acumulando e acidificando o sangue. O verdadeiro algoz do desconforto é o gás carbônico, não a falta de oxigênio. Mas a história dos sensores não para na química. Os próprios pulmões têm sensores mecânicos que conversam com o cérebro, e eles dão origem a reflexos importantes. O mais famoso é o reflexo de Hering-Breuer. Dentro das vias aéreas e nos pulmões, existem receptores de estiramento. Quando os pulmões se enchem demais de ar, esses receptores são ativados e enviam sinais pelo nervo vago de volta ao bulbo. Isso inibe a inspiração e protege o pulmão contra a hiperinsuflação. Em adultos, esse reflexo é mais relevante em volumes correntes elevados. Em recém-nascidos, ele tem um papel ainda maior na regulação do ritmo. Existem também os receptores de irritação, nas vias aéreas, que respondem a partículas, fumaça e substâncias químicas, desencadeando tosse, broncoconstrição e espirro. E existem os receptores justacapilares, ou receptores J, situados na parede dos alvéolos, próximos aos capilares. Quando há congestão ou edema pulmonar, por exemplo, numa insuficiência cardíaca, esses receptores J são estimulados e provocam aquela respiração rápida e superficial, a taquipneia, além da sensação de falta de ar. Olha como tudo se conecta. Um problema no coração se manifesta como uma alteração no padrão respiratório, justamente por causa desses sensores. Até agora a gente falou do controle automático, involuntário, que vem do tronco encefálico. Mas existe uma segunda via, paralela, que torna a respiração única entre todas as funções vitais. A respiração tem também um controle voluntário e comportamental, que vem do córtex cerebral, lá em cima. É essa via que permite você prender a respiração, soprar uma vela, encher uma bexiga, mergulhar e, principalmente, falar e cantar. O córtex motor envia comandos diretamente para os neurônios motores da medula, muitas vezes passando por cima do ritmo automático do bulbo, pelo menos temporariamente. Mas repara no limite genial do sistema. Por mais que você tente, você não consegue se matar prendendo a respiração. Em algum momento, o acúmulo de CO2 e a queda de pH ficam tão intensos que o controle automático retoma o comando à força e te obriga a respirar. O sistema de segurança involuntário sempre vence. E é exatamente essa dupla via que torna a respiração a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o corpo e a mente. E aqui chegamos no ponto mais bonito de toda essa história. A respiração nunca trabalha sozinha. Ela está o tempo inteiro conversando com o coração. E essa conversa acontece através do sistema nervoso autônomo. Lembra dos dois ramos do autônomo? O simpático, que acelera e prepara para a ação, o famoso luta ou fuga, e o parasimpático, que acalma e conserva energia, o descanso e digestão, cujo principal mensageiro é o nervo vago. Quando você respira fundo e devagar, algo extraordinário acontece. Existe um fenômeno chamado arritmia sinusal respiratória. Durante a inspiração, o tônus vagal sobre o coração diminui levemente e a frequência cardíaca acelera um pouquinho. Durante a expiração, o vago volta a predominar e o coração desacelera. Esse vai e vem sutil da frequência cardíaca, acompanhando a respiração, é, na verdade, um sinal de saúde. Indica uma boa variabilidade da frequência cardíaca, um sistema autônomo flexível e responsivo. Por isso, quando você prolonga conscientemente a expiração, você está, na prática, aumentando o tempo de domínio do nervo vago. Seu sistema nervoso interpreta esse ritmo calmo e a expiração longa como um sinal de segurança. O coração desacelera, a pressão arterial se ajusta, o corpo relaxa. Você está literalmente usando a respiração como uma alavanca para acessar o ramo parasimpático. Agora, quando você respira rápido e curto, como no momento de medo, dor ou ansiedade, acontece o oposto.
o tônus simpático sobe, a adrenalina circula, o coração dispara, a pressão sobe, o corpo se prepara para reagir. O estado de alerta vai às alturas. Olha que poderoso isso! A respiração é a única função autônoma que você consegue controlar de forma consciente com facilidade. Você não consegue mandar diretamente no seu coração. Não consegue baixar sua pressão arterial só pela vontade. Não consegue desacelerar seu intestino por decisão. Mas você consegue mandar na sua respiração. E através dela, por essa ponte autonômica, você influencia indiretamente o coração, a pressão e o estado emocional. E isso não é só teoria bonita. Isso tem aplicação clínica direta. Primeiro, a leitura dos padrões respiratórios. Um padrão de respiração de Cheyne-Stokes, com aquela alternância de períodos de hiperventilação e apneia, aparece em insuficiência cardíaca grave e em certas lesões cerebrais. A respiração de Kussmaul, profunda e rápida, é a tentativa do corpo de eliminar CO2 e compensar uma acidose metabólica, clássica na cetoacidose diabética. Saber ler esses padrões é ler, em tempo real, o que o tronco encefálico está tentando fazer. Segundo, o cuidado com o oxigênio em pacientes retentores crônicos de CO2, como alguns portadores de DPOC avançada. Nesses pacientes, depois de anos com CO2 cronicamente elevado, os quimiorreceptores centrais se acostumam e perdem sensibilidade. O estímulo para respirar passa a depender mais da hipóxia, captada pelos quimiorreceptores periféricos. Por isso, administrar oxigênio em excesso a esses pacientes, sem critério, pode reduzir o estímulo respiratório e piorar a retenção de CO2. Terceiro, e talvez o mais acessível de todos. Quando um paciente está ansioso, em pânico, hiperventilando, a gente pode ajudá-lo justamente acessando esse controle voluntário. Uma respiração lenta, diafragmática, com a expiração mais longa do que a inspiração, algo como inspirar em 4 tempos e expirar em 6, ativa o ramo parasimpático, aumenta o tônus vagal e literalmente desacelera o corpo. Reduz frequência cardíaca, acalma, reorganiza. Na hiperventilação por ansiedade, o paciente está, na verdade, eliminando CO2 demais, alcalinizando o sangue, o que provoca aqueles formigamentos e tonturas. Respirar mais devagar reequilibra o CO2 e resolve o sintoma na raiz. Por trás de cada respiração tranquila, existe um maestro trabalhando, sensores químicos vigiando o pH, receptores pulmonares de prontidão e um coração respondendo pela voz do nervo vago. E agora, você entende essa orquestra por dentro. Então vamos relembrar, com calma, o caminho que a gente percorreu hoje, porque foi uma jornada longa e densa. O ritmo da respiração nasce no tronco encefálico. O bulbo, com seu grupo respiratório dorsal e ventral, e em especial o complexo pré-Bötzinger, é o maestro que gera o compasso. A ponte, com um grupo respiratório pontino, suaviza e refina esse ritmo. O comando desce pelo nervo frênico, lá das raízes C3 a C5, até o diafragma, o motor da respiração. Os quimiorreceptores centrais, no bulbo, vigiam o pH gerado pelo CO2 e são os reguladores do dia a dia. Os periféricos, nos corpos carotídeos e aórticos, são os sentinelas de emergência da hipóxia. Os receptores pulmonares, através do nervo vago, ajustam e protegem. E por cima de tudo, o córtex dá o controle voluntário, fazendo da respiração a ponte entre a mente e o corpo. E o mais incrível de tudo, a respiração está sempre conectada ao coração, num diálogo constante mediado pelo sistema nervoso autônomo. É a única função vital sobre a qual você pode assumir o controle quando quiser, e através dela, influenciar o ritmo mais profundo do seu organismo. Se esse episódio te ajudou a enxergar a respiração com outros olhos, com a profundidade que um profissional de saúde precisa ter, compartilha com aquele colega de turma que vai amar esse tema antes da prova. Eu fico por aqui, mas espero você no próximo episódio do Fisiologia Falada. Tchau!